Quando eu comecei a aplicar o minimalismo na minha vida, eu fiquei muito empolgado. Eu queria sair destralhando e organizando tudo, e eu acredito que essa empolgação é bem comum no início. Mas outra coisa que também é bem comum é conviver com não minimalistas. E para algumas pessoas, é aí que o problema começa. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma reflexão sobre como a gente pode conviver de maneira mais saudável em um lar não minimalista. Entenda o caminho do outro. Por mais que o minimalismo possa ser uma busca por ordem, na minha experiência eu sempre procuro abraçar a imperfeição, que é uma coisa inerente à vida. Exercitar a intencionalidade pode trazer para a gente a ilusão de que a gente tem o controle. E também pode trazer o desejo de querer controlar tudo. Mas para mim é sempre importante ter em mente que a vida é naturalmente imperfeita, para a gente poder fluir nessa imperfeição e não ser paralisado por ela. E se a vida é imperfeita por natureza, naturalmente a nossa relação com as pessoas que correm do nosso lado também vai ser. Para muitas pessoas, encontrar e começar a aplicar a lógica minimalista é uma coisa empolgante, uma coisa que explode a mente. E quando a gente encontra algo de valor e empolgante, é natural que a gente queira dividir isso com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Só que, por natureza, a aplicação do minimalismo é um processo muito pessoal, no sentido de que cada pessoa tem suas particularidades e precisa ajustar isso, ajustar a experiência do minimalismo à sua realidade. Eu mesmo penso que se o minimalismo tivesse sido forçado em mim de alguma maneira, alguns anos antes de eu ter naturalmente encontrado essas ideias, eu provavelmente não teria afinidade com isso, porque eu vejo como algo que simplesmente não pode ser forçado. E só vai continuar se a pessoa tiver um interesse, um envolvimento genuíno com tudo isso. Parece até que você tem que estar pronto para isso. E não pronto no sentido de, agora eu tô pronto, agora eu fui predestinado a isso. Não, é só estar pronto no sentido de que você tem que estar propenso, inclinado a isso. Você tem que ter tido uma história que produziu causas e condições para que essa chama se acendesse no momento em que você teve contato com aquilo. Por isso eu penso que é muito importante a gente compreender o momento das pessoas que convivem com a gente. Compreender que se ontem mesmo eu não me interessava por essas coisas, é justo que a pessoa que convive comigo, as pessoas que convivem comigo também não se interessem. E entender que, beleza, o minimalismo pode ter transformado a tua vida, mas ele pode simplesmente não significar nada para outra pessoa, não adicionar nenhum valor à vida daquela pessoa. Muitas vezes a gente convive com pessoas que têm anos, décadas de comportamentos e hábitos muito entranhados já. Para mim, um combustível de empatia é entender que a história, a trajetória daquela pessoa fez com que ela fosse desse jeito agora. E que querer mudar isso à força talvez não seja a maneira mais inteligente de ajudar. Aí você deve estar pensando, empatia, Júnior? Quero ver você passar um dia aqui na minha casa, ver se você vai aguentar mesmo. Calma, eu sei que é difícil, eu sei que a tua realidade não tá fácil. Mas dá uma segurada, vamos conversando aqui que de repente uma coisa ou outra você pega dessa nossa troca de ideia. Um dos aspectos fundamentais do pensamento minimalista, que vem do estoicismo, é concentre-se no que você pode controlar e aceite o que você não pode. E, em geral, a gente não pode controlar os outros. Às vezes a gente não consegue nem controlar nós mesmos. E mesmo que você não aguente mais o seu esposo bagunceiro e acumulador, não perca as esperanças. Eu creio que tem sim um jeito de espalhar isso, de criar mais harmonia, e isso se liga diretamente ao próximo tópico. Lidere pelo exemplo. Como eu falei antes, quando eu encontrei e comecei a aplicar o minimalismo, ainda na casa dos meus pais, eu queria sair destralhando e organizando tudo. Mas obviamente que eu não podia fazer muita coisa. A casa não era minha. E na época o que me satisfez muito foi agir nas minhas coisas. Aplicar naquilo que estava ao meu domínio. E por menor que seja o seu espaço, as suas roupas, a sua bolsa, a sua cama, a sua mesa, fazer o seu bem feito já vai trazer uma grande satisfação. E é como eu falei, a gente pode focar naquilo que a gente pode controlar, nas nossas coisas, naquilo que está no nosso domínio. E se você está aqui até agora, provavelmente você já se ligou que o minimalismo não é só sobre objetos. Na verdade, como eu sempre falo aqui, os objetos são só a ponta do iceberg. Para mim, os benefícios mais profundos estão em outros lugares, como simplificar a maneira como eu gasto minha energia e meu tempo. Aprender a dizer não e direcionar os meus esforços para aquilo que traz valor para a minha vida. Ser seletivo com os conteúdos que eu consumo, com os interesses que eu desenvolvo. Basicamente, o minimalismo começa na mente. De nada adianta ter uma vida materialmente ordenada e viver num caos mental,
num caos moral, viver um caos espiritual, você não concorda? Por isso, quando a gente compartilha a casa com alguém e se vê impossibilitado de mudar a casa inteira, dá para focar no que é nosso, nas nossas coisas, em tudo que está no nosso domínio, na maneira como a gente prioriza a nossa vida em geral. E para muitas pessoas, o minimalismo traz transformações que são percebidas pelas pessoas que convivem com a gente. Essas pessoas notam que a gente está mudando. E no momento que alguém pergunta, nossa, o que aconteceu que você está diferente? Ali você tem uma oportunidade de iniciar um diálogo e contar a sua experiência com o minimalismo. De repente ali a pessoa se interessa e procura saber mais. Ou a pessoa vira para você e fala, nossa, isso é esquisito, hein? Brincadeiras à parte, conta pra pessoa a tua experiência de uma maneira positiva, falando dos benefícios que você está experimentando, dos desafios, e de uma maneira que a pessoa fique confortável e não se sinta julgada. Essa coisa de se colocar como similar e imperfeito ajuda muito. E naturalmente, com a convivência, é possível que o tempo vá passando e a pessoa vá absorvendo algumas coisas, algumas ideias e práticas suas. Nas suas conversas, você vai de forma natural falando sobre as suas experiências com o minimalismo, sem necessariamente mencionar o termo, sabe? Uma conversa natural, e a pessoa pode natural e gradualmente aplicando uma coisa ou outra na sua própria vida. Mas é aquela coisa, eu acredito que também não é interessante a gente ficar dependendo dessa expectativa de mudar o outro. É aquele negócio, focar no que a gente pode controlar. Eu sempre falo aqui de como eu não curto esse minimalismo de caixinha, esse estereótipo do minimalista perfeito. Nem o termo ser minimalista, porque eu acredito que nós somos seres muito complexos para ser uma coisa só. Em vez disso, eu interpreto o minimalismo como uma ferramenta mental, uma ferramenta lógica que tem como base a intencionalidade para guiar decisões pontuais. E é bem por isso que eu creio que não importa se a pessoa que convive com você se considera minimalista ou não, mas é muito gratificante quando você percebe que, mesmo indiretamente, a lógica da vida consciente e intencional ajuda a pessoa com as suas decisões diárias. Tudo isso porque você aplicou na tua vida e foi organicamente, naturalmente compartilhando as alegrias, as dificuldades, os desafios, e a pessoa foi criando um interesse natural por aquilo, tornando essa experiência de uma vida, da busca por uma vida mais consciente, uma coisa natural, uma coisa fluida, individual, sem amarras e sem caixas, como a experiência do uso da ferramenta minimalismo como estilo de vida deve ser. Para mim é importante ter essa consciência de que não existe caminho perfeito, não existe casa perfeita, não existe nada perfeito nessa nossa vida humana. E não é que porque a vida é naturalmente imperfeita que eu vou deixar de buscar trazer mais ordem para minha vida, mas principalmente que eu não vou deixar me paralisar por causa da imperfeição da vida. Se libertar um pouco dessa autocobrança de ser minimalista ou parecer minimalista ajuda muito a gente a experimentar essas ideias de uma maneira muito fluida, sem pressão, sem amarras. Na minha visão, a aplicação do minimalismo não deve ser algo pesado. Não é como se tivesse uma entidade reguladora te olhando, julgando e dizendo você nunca vai ser minimalista, você não é. É só um conhecimento, um conglomerado de ideias que você usa na medida em que elas te servem bem, em que elas te trazem benefícios, e que se a aplicação disso está criando atrito com as pessoas que importam para você, com as pessoas que você ama, toma cuidado, porque se são pessoas realmente importantes para você, será que compensa destruir a sua relação por causa disso? As pessoas que a gente ama são prioridade. A vida intencional é sobre prioridades, né? Eu sei que é difícil querer ter o seu cantinho da maneira como você quer e não poder. Mas se você faz o seu melhor para atingir isso e sabe que existe um limite, um ponto em que você não pode mais controlar, foca no seu, foca naquilo que você pode fazer. Se o seu problema tem solução, então não há com que se preocupar. Se o seu problema não tem solução, então qualquer preocupação vai ser em vão. Mas eu quero saber de você, o que você faz para a tua experiência com o minimalismo seja mais harmônica com as pessoas que você convive. E muito, muito obrigado por você estar aqui até agora. Até o próximo vídeo. Falou!